Aliás, a Prefeitura de São Paulo já adiantou que vai fazer essa testagem em massa da população, né? Em meio a esse aumento de casos, de sintomas gripais, né? Casos de gripe, os hospitais públicos e privados já registram alta na procura por parte de pacientes, como o Josino relatou aí há pouco. E a gente vai falar mais desse assunto. A gente está em contato agora com o Dr. Antônio Carlos Madeira, superintendente médico do Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, referência no atendimento a crianças e adolescentes na cidade de São Paulo. Doutor, no momento, como é que está o atendimento aí? Tem essa explosão mesmo de casos de gripe no hospital? A gente tem ouvido tanta gente de tantas unidades de saúde relatando a mesma coisa, outras cidades, outros estados falando em surto, epidemia, mas aqui ainda não se usa esse termo. Aliás, muda muita coisa também, a forma como a gente dá o nome ao momento que a gente está vivendo em relação à gripe. Bom dia. Bom dia, Ivan. É um prazer falar com você e com seus ouvintes. Na verdade, a gente está vivendo uma situação atípica em relação à época do ano, viu, Ivan? Habitualmente, aqui na cidade de São Paulo, nós temos um período em que cresce muito o número das assim chamadas doenças respiratórias. É um grupo de doenças que inclui amidalite, sinusite, otite, bronquite, bronquiolite, pneumonias, todas essas doenças que cursam com febre, tosse, coriza e dor no corpo, sintomas mais ou menos inespecíficos e que acontecem em praticamente todas elas. O período clássico de aumento do número do caso dessas doenças é o final de outono e o começo do inverno. Então, nos meses de março, abril, maio, é quando costuma haver um aumento grande no número de casos dessas doenças. Esse ano, a atipia que está ocorrendo é a época. Nós estamos tendo um crescimento vertiginoso, um crescimento muito grande. As portas dos nossos pronto-socorros estão abarrotadas de pessoas, crianças e adultos com sintomas catarrais, sintomas de gripe, de um modo geral, né, a síndrome gripal, e que está ocorrendo numa época em que não costumava acontecer. Por que isso está acontecendo agora? Ninguém tem uma resposta clara, definitiva, com certeza, mas tem muito a ver com o clima que nós estamos vivendo. Nós tivemos aí um fim de primavera, estamos tendo, né, que lembra muito mais um outono, que os dias começam frio, depois esquentam durante a tarde, voltam a esfriar à noite, com uma grande amplitude térmica. Isso seria um dos motivos a explicar uma incidência tão alta desses casos no período que nós estamos vivendo. Outro fator lembrado é a questão nós não tivemos a sazonalidade em março, abril, maio. Isto impediu que as pessoas, particularmente as crianças, tivessem um desenvolvimento de anticorpos em maior quantidade nessa época do ano. Como não houve a sazonalidade nesse período, essas crianças estão chegando agora ao final do ano com uma taxa de anticorpos protetores mais baixa do que habitualmente ocorre nos finais de anos anteriores. Isso explicaria, ou pelo menos tenta explicar, o porquê desse aumento tão grande. Em relação a se falar em surto ou não falar, eu gostei da tua colocação. Às vezes o mais importante tanto faz a palavra, né? É epidemia, é surto, não é epidemia, não é surto. Agora, o que caracteriza um surto epidêmico, um surto ou epidemia? É um aumento brusco, exagerado no número de casos de uma doença qualquer. O que eu não gosto de falar muito de surto nesse momento aqui em São Paulo, em outras cidades pode estar acontecendo, no Rio de Janeiro, por exemplo, não tem dúvida que há um surto de gripe. Gripe é uma doença causada pelo vírus influenza, embora popularmente se chama de gripe uma série de situações em que, na verdade, não é causada pelo vírus influenza, mas gripe é a doença causada por influenza. E é esse o vírus que está predominando na cidade do Rio de Janeiro hoje. Em São Paulo, o que nós temos é um conjunto de doenças. São várias doenças, como eu falei no início, várias doenças assim chamadas respiratórias, de bronquite, asma, bronquiolite, pneumonia e inclusive gripe também. Mas se você for ver em termos de número, os casos causados pelo vírus influenza ainda representa uma minoria
bem acentuada, a gente não tem condição de prever o que vai acontecer nos próximos dias, se vai aumentar o número de casos de gripe causadas pelo vírus influenza. Mas hoje não me parece razoável você estar falando em surto, principalmente de gripe, de influenza, aqui na cidade de São Paulo, porque na verdade é um conjunto de doenças que a gente está observando. Doutor, para quem está com sintomas de gripe agora, qual é exatamente a orientação? E a gente vê aqui, pelo relato dos nossos ouvintes, ou mesmo no trabalho da reportagem ali nos postos de saúde e hospitais, muita gente dizendo que os sintomas são piores até do que aqueles da Covid-19. O que a gente sabe sobre essa nova cepa do vírus influenza, essa H3N2, né? É isso. Isso. Sheila, o vírus influenza, ele tem vários subtipos. É aí que entra o tal do H1N1, H3N2, o influenza tipo A, o influenza tipo B. Na verdade, são muitas variedades de um mesmo grupo de vírus, que é o que nós chamamos de influenza. O vírus influenza sempre foi importante e ele sempre trouxe doença potencialmente grave, não todos os casos, mas potencialmente grave. A palavra gripe foi popularizada de uma forma onde muitos casos de resfriado são chamados de gripe, mas na verdade não é uma gripe, é um resfriado, é causado por um outro vírus, no caso o rinovírus. Então você tem, na verdade, uma confusão quando se fala em gripe, porque se associa uma série de sintomas a um quadro gripal de verdade, causado por influenza. Esse sempre foi importante e é por isso, inclusive, que nós fazemos anualmente a vacinação contra o vírus de influenza. E contra vírus de resfriado, ninguém vacina. Você entendeu? Então, ele é potencialmente importante, ele pode causar sintomas mais acentuados e pode levar à internação e, inclusive, à morte. É importante a gente chamar a atenção que existe um remédio eficaz específico para o caso de gripe, específico para quem está com vírus influenza. A droga se chama oseltamivir e ela está disponível tanto nas unidades básicas de saúde públicas do SUS, como está disponível nas farmácias de um modo geral. Agora, só a vantagem no uso desse medicamento, que eu repito, é eficaz, quando você tem comprovação de que aquele quadro está sendo causado pelo vírus influenza, porque senão a gente mistura e começa a tratar uma quantidade enorme de pessoas que estão acometidas de sintomas catarrais e que não são causados pelo influenza. Então é preciso ter bom senso, ter um cuidado, fazer um diagnóstico correto para se decidir se deve ser medicado ou não. Na maioria dos casos, assim chamados gripais, você não tem um remédio específico. Então você vai usar um antitérmico, você vai usar um analgésico, você vai propor um repouso, um descanso, uma ingestão maior da quantidade de líquido que a pessoa ingere habitualmente e a evolução é muito favorável, é muito boa. Dá para perceber que nós estamos lidando com um caso mais grave, que é uma possibilidade de influenza, quando o início é muito súbito, quando nos primeiros momentos do quadro gripal a pessoa já está com o estado geral comprometido, sabe aquela coisa que leva para a cama rapidamente, que derruba a pessoa rapidamente já no início do quadro? Isso é muito típico, é muito característico do influenza, enquanto que outros quadros, assim chamados gripais, são mais insidiosos, avançam mais lentamente e comprometem muito menos o estado geral da pessoa. Então é muito importante dar valor ao estado geral e não tanto a se tem febre ou não tem febre, se tem tosse ou não tem tosse, se tem coriza ou não tem coriza. Ficou claro? Sim, muito claro. É porque eu acho que até de um contexto mais popular, né, a gente acaba confundindo as coisas, né, doutor? Entre gripe, resfriado e essas outras patologias que o senhor cita aí. Qual seria o ideal, então, nesse momento em que há essa apreensão?
né, o senhor falou, poxa, a gente não tem como prever o que vai acontecer nos próximos dias. É testar ali numa triagem já essas pessoas que chegam com esses sintomas? Existe como fazer tantos testes para identificar de fato que se trata do vírus influenza? Como é que se procede numa situação como essa? Eu digo assim, do ponto de vista do poder público mesmo, né? A gente tem um monte de casos, a gente precisa saber identificar o que é o que e as pessoas estão confusas, né? O que a gente faz daqui para frente? Claro, é muito importante, Ivan, muito importante que exista bastante bom senso, bastante equilíbrio por parte das pessoas. Quando você me pergunta se vale a pena testar, eu diria para você que individualmente, pensando em cada caso, sempre vale a pena testar, sempre é importante testar, te dá elementos para você fazer um diagnóstico mais correto e poder instituir o tratamento da melhor qualidade possível. Agora, eu vou ser sincero para você, o que está acontecendo hoje na porta do pronto-socorro, inclusive do meu pronto-socorro aqui, é uma avalanche de pessoas. Você não tem nem teste nesse número suficiente e nem tem condição. Você vai gerar uma demora muito maior no atendimento dos casos. Então, nós precisamos confiar no bom senso, no conhecimento clínico dos médicos que estão atuando na porta de pronto-socorro, para ver os casos onde isso é mais indicado, onde é fundamental você fazer a testagem, e casos mais leves, onde você pode, às vezes, até recomendar que a pessoa nem venha para um pronto-socorro, que tome um antitérmico, que tome um analgésico, que faça um repouso em casa e aguarde 24, 48 horas com bom senso, prestando atenção na evolução. Eu volto a chamar a atenção. O mais importante é você acompanhar o estado geral da pessoa. A pessoa sabe quando ela percebe que não está bem, que a situação está evoluindo para pior. E nas crianças é fundamental. Tem falta de ar? Tem dificuldade respiratória? Claro que tem que ir para o pronto-socorro. Claro que tem que ir para o pronto-socorro. Agora, a febre começou hoje, eu vou correr para o pronto-socorro? Não, vamos aguardar. É comum você ver situação onde a criança, na hora da febre, ela fica moadinha, toma um antitérmico, depois de uma hora a criança está brincando, a criança está correndo. Isso não é um caso grave, isso não vale a pena você ir para um porta de pronto-socorro, misturar com uma quantidade enorme de outras doenças que sempre estão presentes no pronto-socorro. Então, é hora da gente ter muito equilíbrio, ter muito bom senso para lidar com essa situação que é desconfortável, que é desagradável, mas que, se Deus ajudar, acaba rapidamente. É questão de dias mesmo, né? Poxa, doutor, que bom te ouvir. Acho que daria para ficar rodando em looping assim, essa conversa, porque tira muitas dúvidas, né? E eu acho que nesse contexto de pandemia também, as pessoas acabam ficando mais assustadas também, com febre, com sintomas. Poxa vida, eu me vacinei, tô com febre, o que tá acontecendo comigo? Mas é isso que o doutor falou, procure se tiver problemas, dificuldade para respirar, aquele mesmo protocolo, mas a gente vai, espero eu, viu, doutor, que a gente volte a se falar aí também para tirar mais dúvidas de ouvintes. São muitas perguntas aqui, muitos elogios também à entrevista. A gente conversou aqui no Band News São Paulo com o doutor Antônio Carlos Madeira, superintendente médico do Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, é uma referência, né, no atendimento a crianças e adolescentes aqui na cidade de São Paulo, falando um pouquinho aí sobre esse, não surto de gripe, mas surto de sintomas gripais e de um monte de ites aí que tá fora de época, atacando muita gente. Doutor, muito obrigado, viu? Obrigado a você, Ivan, obrigado a Sheila. E eu que habitualmente escuto a Band News, hoje tive o privilégio de falar na Band News. A honra é toda nossa. Privilégio todo nosso. Obrigada, doutor. Um abraço. Um abraço.